Programa Mulher com Laís Araújo. Oferecimento Unimar. Mude para mais qualidade de ensino. Mude para Unimar, Universidade de Marília. A descrever uma mulher não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira de cinzas está no ar mais uma edição do nosso programa Mulher ao Vivo, mais uma edição do nosso programa preparado especialmente para vocês que nos acompanham aí toda quarta-feira, seja pela TV convencional, né, através do Canal 4, seja pela internet, através da nossa página no Facebook. Lembrando que no Facebook você consegue nos acompanhar ao vivo de onde você estiver, seja pelo computador, tablet, celular, de qualquer lugar do mundo você consegue acompanhar a nossa programação aqui do Canal 4, consegue acompanhar e participar do programa Mulher também. Hoje a gente vai falar de, claro, tema super atual, né? Vamos falar de quarta-feira de cinzas, quaresma, começando hoje para os católicos, né? Um período super tradicional, a gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre os 50 anos do grupo O Circo, que realizou o carnaval no final de semana. E também vamos falar de terapia, então fica ligadinho. Tem VT direto lá da Loja Matelar, tem VT direto também do Rafaela Salada Grill, lá no Shopping Atenas e muito mais. Tem que ficar ligadinho aqui no nosso programa. Lembrando que você pode participar do nosso tradicional sorteio de brindes. Para isso é muito fácil. Você pode participar aí pela internet, né? Deixando o seu nome, o seu bairro ou a cidade, caso você esteja fora de Marília, através da nossa live aí do Facebook, do nosso ao vivo no Facebook. Você compartilha e deixa lá o seu nome falando que você quer concorrer a prêmios e aí você já estará concorrendo. O sorteio acontece no final do programa. E para dar início aqui ao nosso programa, eu já quero aproveitar e convidar para cá o Frei Lucas, que é o meu convidado de hoje, para a gente falar desse período de quaresma. Frei, por favor, fique à vontade, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo, viu? Prazer é todo meu. Pode se sentar. Frei, vamos falar de quaresma, esse período que começa hoje. Hoje é a quarta-feira de cinzas. Explica pro pessoal, afinal, o que é, qual é a proposta da quarta-feira de cinzas? Então, a quarta-feira de cinzas, ela é, vamos dizer assim, a grande abertura, né? A inauguração deste tempo forte que nós costumamos dizer, né, um tempo forte que é a quaresma, né, dentro do calendário próprio da igreja, que a gente chama de calendário litúrgico, né, é um ciclo, né, que rege a liturgia católica, e a quaresma é um tempo forte, um tempo onde a igreja se dedica a uma especial reflexão, meditação, né, própria para esse tema, própria para esse tempo, né? E a quarta-feira de cinzas é a grande inauguração desse tempo forte, né, para a igreja, para os cristãos católicos, né? Eu acho que não só católicos, mas os cristãos de modo geral, né, têm a quaresma com singularidade, né? Até porque ela vem, né, a sua história tem origem nos primórdios do cristianismo, né? A gente fala na igreja primitiva, a igreja antiga dos primeiros séculos, né? A quaresma fazia parte da formação catecumenal, que é a formação daqueles que queriam adentrar ao cristianismo, entrar para o cristianismo, né? Então era parte do processo de, vamos dizer, catequização, de iniciação, parte do processo de iniciação cristã, passar pela quaresma como uma preparação para receber o batismo no sábado santo, né? O sábado que antecede a Páscoa. Olha que legal. E é um período realmente, né, para os católicos de muita fé, de penitência, né? Um período que os católicos se dedicam mesmo, né, esses 40 dias. Exatamente. É um tempo em que a igreja nos convida, né, a voltar para dentro de nós mesmos e procurar um caminho, uma aproximação com o Senhor, né? Nada mais é do que exatamente isso. Na penitência, que a igreja nos convida, né, 3 coisas primordiais nesse tempo.
penitência, oração e esmola, né? Então, nessas 3 coisas, né, a igreja nos convida a fazê-las para uma proximidade com o Senhor, para uma proximidade com Deus, né? Estarmos cada vez mais próximos de Deus, né? Sempre no constante exercício da conversão, né? Converter o coração cada vez mais para próximo de Cristo. Que legal. E hoje tem início também, né, a campanha da fraternidade da Igreja Católica, que também todos os anos os católicos esperam, né, para saber qual será o tema. E o tema desse ano é fraternidade e políticas públicas. Isso. Fala um pouquinho desse tema. Qual que é a proposta da igreja com esse tema? Diferente do que eu acho que muita gente pensa, né, assim, quando ouve de primeira vez, né, o tema, não tem a ver com a política partidária, né? Não quer dizer nada e trabalhar nada em relação à nossa política partidária, que por sinal deu muito trabalho nas últimas eleições, né? Foi uma questão meio tensa no cenário político brasileiro, mas as políticas públicas que a campanha da fraternidade vem abordar são todas aquelas ações públicas, né? Todas as ações promovidas por órgãos públicos para garantir aquilo que é de direito do cidadão, né? Aquilo que é de direito constitucional, né, das pessoas. Então, saúde, esporte, lazer, educação, né, são direitos básicos, né, que devem ser garantidos à população. E aí a campanha da fraternidade deste ano, né, de 2019, vem refletir esse tema exatamente. Como estão acontecendo, se de fato estão acontecendo e se acontecem da forma que deveriam acontecer, né? E aí nos chama a reflexão, a também assumirmos o nosso papel de cidadão, de valorizar o que é feito, né, o que nós temos de bom, já de políticas públicas, mas também para cobrarmos e incentivarmos os nossos governantes a melhorar cada vez mais aquilo que é nosso por direito. E o objetivo da campanha da fraternidade é isso mesmo, né? Levar o católico a pensar em ações, o que ele pode fazer para contribuir com isso? Exatamente. Todo ano, né, a igreja ela escolhe um tema, né, a CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, ela escolhe um tema que ficou em evidência para os bispos que fosse necessário ser trabalhado de uma forma mais específica com a população, né? Esse ano as políticas públicas, mas nós tivemos temas muito marcantes já também em campanhas anteriores, né? 2007 a Amazônia, 2004 nós tivemos o tema da água, que foi muito refletido e teve muitos resultados positivos, né? Também não podemos esquecer a campanha do índio, né? Que há mais anos atrás, mas que também marcou, né, a época. A campanha do idoso, né? Então, são temas que sempre vão ter implicâncias, né, de grande significância, assim, grande significado na vida da população, né? Como, por exemplo, a campanha da fraternidade do idoso teve um peso importante na elaboração e aprovação, né, do Estatuto do Idoso, né? Então a gente vê os frutos, né, dessa ação católica, né, de uma reflexão católica que atinge, graças a Deus, a toda uma sociedade, a todo o nosso país, né, como uma colaboração positiva, né, dos cristãos católicos à sociedade brasileira. Olha que legal. E Frei, como orientação que fica para os católicos nessa época, para essa quaresma, para esses 40 dias chegando aí? Exatamente, eu acho que o que a igreja pede, né, em primordial, assim, como primícias desse tempo, né, o jejum, penitência, né, a oração e a nossa esmola, né, dividir o pouco que temos, né, com os outros. Essas 3 coisas são fundamentais, não para nos elevar, não para nos exaltar em comparação aos outros, mas para nos aproximar de Deus, né? Inclusive foi uma das perguntas que um jovem fez para mim na paróquia esses dias, né? Frei, eu vou fazer penitência, jejum, esmola, tal, mas o que isso soma para Deus, né? Para Deus não soma nada, né? Deus é e basta, né? Já dizia Santa Teresa d'Ávila, mas soma para nós, né? Acrescenta em nós, no sentido de que nos aproxima, nos leva para mais perto de Deus, né? Então que a gente possa, né, fica o grande pedido, o grande apelo, que nós enquanto cristãos
possamos de fato aproveitar esse tempo para nos aproximarmos de Deus, né? Rever na nossa vida aquilo que não condiz com uma caminhada cristã, né? Que não está de acordo com os princípios evangélicos, e que nós possamos ter a coragem, né? De, através da penitência, do jejum, da oração, abrir mão, né? Do que não convém para nos aproximarmos de Deus. E é isso mesmo, né, Frei? É um momento de perdão, de se voltar a Deus. Quem está, de repente, um pouco afastado da igreja, pode aproveitar esse momento para voltar. Exatamente. Inclusive, a segunda leitura da missa de hoje, ela fala muito bem isso. Eis o tempo favorável, né? Esse é o tempo favorável aonde nós encontramos em Deus, sempre encontramos, né? Mas esse é o tempo favorável para a gente nos voltarmos e confiarmos cada vez mais na misericórdia de Deus, né? E buscar nele, né, esse amor misericordioso, mesmo não estando tão próximos, mesmo não tendo tanta proximidade assim, nunca é tarde. E a igreja volta sempre a repetir, eis o tempo favorável, né? Esse é o tempo onde nós encontramos em Deus o abraço misericordioso e afetuoso que nos chama cada vez mais à conversão, né? São 40 dias que nos lembram muito para nós católicos, né, cristãos, o número 40 ele é muito significativo, né? A gente lembra os 40 anos que o povo peregrinou pelo deserto até chegar à terra prometida, os 40 dias que Cristo passou no deserto, os 40 dias que Jesus passou sobre a terra ressuscitado, né? Só após 40 dias é que ele ascende aos céus, né? Que ele sobe aos céus. Então, o número 40 para nós é algo assim, muito marcante e especial, né? E se nós, a penitência ela nos possibilita muitas coisas boas, né? Por exemplo, a própria ciência, né? O que a igreja colocou antes sem fundamentar cientificamente, depois a ciência atestou a benevolência disso, né? No sentido de que o nosso organismo ele se adapta muito bem depois de um determinado tipo um determinado tempo a um determinado tipo de atividade. Então, um exemplo, né, vamos dizer assim, até bobo, mas um amigo meu fez a penitência no meu noviciado de não tomar café com açúcar. Ele só tomava o café sem açúcar como penitência quaresmal. Resultado, no final dos 40 dias de quaresma, ele já estava adaptado ao café sem açúcar e não conseguia mais tomar com açúcar, né? Que é um benefício também para a saúde. A gente sabe que o açúcar em excesso não faz bem, né? Então, querendo ou não, a nossa conversão, a nossa penitência, ela nos possibilita que o nosso corpo ele se adapte àquilo que Deus nos pede também. E qual a orientação, Frei, para quem está lá em casa, está querendo fazer uma penitência, falar, eu vou aproveitar a quaresma, vou fazer uma penitência, mas o que eu vou tirar? E aí, qual que é a orientação que fica? O que a pessoa deve aproveitar para tirar nesse momento? Então, muitas pessoas fazem jejum de refrigerante, fazem jejum de chocolate, o açúcar, como eu falei, né? É importante que seja alguma coisa que a pessoa goste. Que consuma ali, porque isso. Senão não é penitência. Né, Frei? Por exemplo, eu que não gosto de refrigerante, deixar de tomar refrigerante não tem significado nenhum. Diferença. Porque eu já não tomo mesmo refrigerante. Então, tem que ser algo que a pessoa, de fato, vamos dizer, vá sentir falta. Né? Só que esse vá sentir falta, ele não pode acarretar problemas à saúde da pessoa, né? Se é algo que a pessoa vá sentir falta, né, pro bom funcionamento do seu corpo, a igreja não recomenda e também não aconselha, né? Então, é uma prática muito valiosa desde que não prejudique a saúde, né? Não faça com que a pessoa perca a sua vitalidade, né? Cristo veio para que todos tenham vida, né? E não o contrário, né? Então, que nós saibamos escolher. E assim, às vezes a gente pensa, mas o que eu vou tirar? O que eu vou deixar de fazer? Mas muitas vezes uma penitência muito maior do que deixar de fazer alguma coisa é fazer algo. Porque muitas vezes a gente não consegue todos os dias dar bom dia para o nosso pai e para a nossa mãe. Talvez uma penitência muito mais forte do que deixar de comer chocolate, tomar refrigerante, vai ser você se dobrar a dar boa noite, bom dia, tomar bênção a seu pai e sua mãe, né? Coisa que está ali do teu lado e você não valoriza, né? Então, algo que não, a gente tem que um pouco desassociar, talvez, da questão alimentícia, né?
mas que a penitência ela possa ser um verdadeiro dobrar do nosso coração diante de Deus. Eu me sacrifico a minha vontade, a minha vergonha para fazer aquilo por Deus. Tá certo, então. Frei, muito obrigada, viu, por estar presente aqui no nosso programa e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Imagina. Deixa eu agradecer também o Rangel, né, que está aqui nos bastidores, que sempre nos ajuda aí. Muito obrigada, viu, Rangel? A gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho, então não sai daí que eu tô te esperando.